Olá, meu nome é Paulo Pititinga, eu sou estrategista político e especialista em pesquisa e hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre como a gente pode usar dados para fazer uma boa comunicação eleitoral. Primeiramente, eu queria falar sobre um conceito que eu trabalho, que é a ideia de ciclo eleitoral. O ciclo eleitoral é a mesma ideia do ciclo olímpico, que o atleta fica durante 4 anos se preparando para ir melhor nas Olimpíadas. Ele não começa já direto nas Olimpíadas. Ele primeiro joga um campeonato estadual, municipal, pan-americano, um mundial e chega na Olimpíada no melhor do seu nível de competitividade. Para eleições, a gente também precisa ter essa ideia. E para a gente ter um ciclo eleitoral completo e que no dia das eleições o político esteja preparado para vencer, ele tem que seguir alguns passos. Então, vou falar sobre 4 módulos, 4 passos que é importante o político seguir nessa trajetória de entender quem é seu eleitor, entender qual é o contexto daquela eleição e, principalmente, ser capaz de transmitir em sua comunicação a sua proposta e sua ideia para a cidade, para o estado ou para o país. Então, o primeiro passo é a importância de analisar a audiência. Existe uma falácia sobre o eleitor cativo. Muitos políticos acreditam que tem um eleitor que sempre é o mesmo. Mas a gente tem que lembrar que a cada 4 anos, cada 2 anos, muita coisa muda. A gente está vendo um amadurecimento do eleitorado em algumas cidades. A gente está vendo uma mudança de perfil de eleitor em alguns estratos da sociedade. E é importante você sempre checar se seu eleitor continua pensando igual. E principalmente se seu eleitor continua sendo seu eleitor. Então é importante que você, como político, entenda que cada cabeça de eleitor é diferente. Não existe essa ideia do eleitor padrão, o eleitor médio. Já se falou muito sobre eleitor nordestino, eleitor evangélico, eleitor de periferia. E hoje é muito claro que não existe um tipo só de eleitor em cada um desses grupos. Então é muito importante que se tenha ideia, se tenha em mente que para você conseguir voto em um estado da sociedade, em um tipo de eleitor, você precisa entender realmente quem são esses eleitores. Claro que você não vai precisar entender cada um em especial, mas pelo menos entender qual é a variância dentro da média. Isso leva a gente para o segundo passo, que é o uso da pesquisa. E a ideia e a clareza que pesquisa não é magia, é ciência. Por isso é muito importante que você entenda que a pesquisa ela te ajuda a fazer um diagnóstico, a compreender uma situação, mas ela não vai te dar o caminho das pedras. Muitas vezes eu ouço de alguns candidatos, de algumas pessoas envolvidas com política, uma ideia de o número certo, como se fosse o número ideal para se ter como resultado de uma pesquisa. Isso é errôneo, né? Porque você está falando de uma coisa que é ciência e você quer um resultado que é mais aspiracional do que tangível. Você precisa entender que a pesquisa ela vai te dar o que é mais próximo da realidade, mesmo que essa realidade não for a melhor para você. E não tem nada de errado nisso. Você pode ter um cenário muito ruim que te dê capacidade e que te dê caminhos para que você encontre a solução e a solução para a vitória. E aí cabe uma descrição, né? Explicar melhor os tipos de pesquisa que nós temos. Nós temos vários tipos de pesquisa, mas em política normalmente usamos 2, que é a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. A pesquisa quantitativa é a mais comum, a mais conhecida, que é aquela pesquisa do jornal. Aquela que mostra que um está liderando a corrida eleitoral, o outro está em segundo, a rejeição de um é maior que a do outro, o cenário de segundo turno é um ou outro. A quantitativa é muito importante para você entender um retrato naquele momento, mas ela não é certeza de nada, porque pode mudar daqui a 5 dias. A amostragem pode mudar se você pegar uma pessoa e no outro dia você pegar outra que pensa diferente. Por isso que a pesquisa fala um pouco da ideia de 95% de intervalo de confiança. É uma ideia de que a cada 100 vezes que você fizer a pesquisa, em 95, ela terá confiança de que está
cobrindo certo a população. Mas ela pode cobrir errado, e é normal, faz parte, como qualquer experimento científico. O que você precisa entender é que a pesquisa quantitativa, ela vai te levar para entender tendências do eleitorado. Como assim? Se você faz uma pesquisa hoje, faz outra daqui a 15 dias e mais uma daqui a um mês, você vai entender se tem uma tendência de aumento de voto para um candidato ou de queda de voto para outro. E isso é fundamental, porque você vai começar a entender por que seu discurso não faz mais sentido ou por que seu discurso faz agora mais sentido para o eleitor. Então, a quantitativa ela não tem que ser vista como um retrato final, mas sim como um desafio e como um termômetro de onde você deve ir. E aí a gente parte para a Quali. A pesquisa Quali, ela não estatística. Então, ela não tem elementos de estatística. Ela é uma pesquisa sobre sentimento, sobre construto. Então, é uma pesquisa sobre o que está sendo construído na cabeça das pessoas. Algumas ideias, alguns conceitos, que ainda não estão formados, muitas vezes, mas que começam a ganhar corpo. E aí cabe demais, em alguns momentos da Quali, para você saber como você vai se posicionar, qual bandeira você vai levantar. Você pode entender, por exemplo, de uma pesquisa Quali, que sua população está mudando, ela está ficando mais conservadora, por exemplo. E você talvez vai ter que ajustar seu discurso para isso. Ou você pode entender que um eleitorado majoritariamente evangélico não quer falar sobre religião nessa eleição. E talvez você mude seu discurso também. É muito importante você cruzar as duas pesquisas. Não adianta nada você fazer só Quali ou só Quant. É preciso fazer as duas, que aí você vai saber sobre tendências e sobre o que se pensa sobre determinado tema ou sobre determinadas pessoas, inclusive você, candidato. Agora a gente passa para o terceiro passo, que é saber que dado sem contexto não é informação. É importante levantar o máximo de dado possível. E aí você vai ter fontes primárias, que são pesquisas próprias suas, ou pesquisa de institutos como IBGE, ou com outro órgão de pesquisa, né, de estados, municípios ou federal. E dados secundários, né, que é dados que já foram usados por outros e tratados. É muito importante que esse dado ele tenha um contexto na sua região, na sua cidade, no seu estado. Porque senão ele vai ficar um dado muito solto. Você vai achar que você sabe sobre a situação, mas na verdade você está criando ilações sobre ela. Por isso que é muito importante que você saiba como cruzar esse dado com um contexto e fazer testes também. Saber que em contextos diferentes esses dados mudam. Por exemplo, quando a gente fala de segurança pública, as razões para um aumento do índice de violência pode ser bastante diferente em uma região com muito volume de jovens, por exemplo, uma região muito empobrecida, ou uma região de fronteira. Então é importante você ter essa noção de que não adianta só ter um número se você não consegue compreender como esse número muda a depender do contexto que está sendo inserido, né? E isso é fundamental quando você fala de comunicação política, porque ele é o eixo entre você apresentar o problema e trazer uma solução. Porque é sobre o contexto, é tudo sobre o contexto, sobre referências do contexto. Então, um problema de saúde pública, por exemplo, pode ter soluções diferentes a depender da cidade, a depender do tamanho do estado, por exemplo. Então, é muito importante ficar atento ao contexto. Não adianta nada você achar que um indicador solto vai te dar alguma resposta. Ele não vai te dar. O quarto passo, a quarta etapa, é a mais difícil, talvez. É você saber como pegar tudo que você descobriu de dados e de contexto, criou informações e retransmitir para as pessoas. E quando eu falo retransmitir ou disseminar, a gente está falando não só de seu eleitor, fazer sentido para o seu eleitor, mas também para a sua base, para seus apoiadores, para seus tomadores de opinião, para as pessoas que trabalham com você na sua equipe. Então, você precisa entender primeiro qual é o melhor meio para se transmitir essa informação. E tem uma frase muito boa que é o seguinte: a informação ela tem que ser a melhor possível no momento certo. Você tem que pegar a informação que faça sentido e entregar ela no momento perfeito para a pessoa.
Eu não posso entregar agora uma informação sobre tendência eleitoral para a campanha de 2026. Está muito cedo. Mas eu posso, por exemplo, já começar a entender qual é a melhor maneira de se comunicar com o meu eleitor, com meus apoiadores, com minha base, com meus líderes comunitários. É o quê? Eu vou mandar uma carta? Eu vou fazer um grupo de WhatsApp? Eu vou fazer reuniões semanais? Uma roda de conversa? Ou vou bater na porta deles mesmo e conversar? E que tipo de informação eu levo para eles? Eu levo informações atualizadas? Eu levo ideias de propostas que a gente vai amadurecer e construir juntos? Ou eu levo já meu plano de governo super adiantado? Então é muito importante. E isso tem muito a ver com tudo que a gente falou até agora, que é entender que informação tem que usar, entender qual é a sua audiência e principalmente entender sobre o contexto. Porque com um contexto bem claro na sua cabeça, você vai saber quais referências usar ou não, o que faz sentido para as pessoas e o que simplesmente vai ficar mais confuso ainda para elas. Em resumo, o que a gente, quando fala de ciclo eleitoral, pensa é que o ciclo eleitoral ele não é estático, né? Ele é bastante dinâmico e ele se renova a cada 4 anos. Às vezes 2 anos, a depender do perfil do candidato. Mas a certeza é que a gente está acabando agora um ciclo e outro vai começar. Então, se você quer estar preparado para daqui a 2 anos ser candidato a deputado, senador, ou daqui a 4 anos ser candidato a prefeito ou vereador, esse seu ciclo começa agora. Não começa com super velocidade, sabe, atropelado. Pode começar com calma, mas precisa cumprir essas 4 etapas. Você precisa entender para quem você vai comunicar, onde pegar as informações, qual é o contexto que essas informações fazem sentido e, principalmente, como repassar essas informações em comunicação eleitoral, mas também em conversa com os seus apoiadores de uma maneira que faça você um candidato preparado para se conectar com as pessoas. Então é sobre isso. Queria agradecer vocês. É um vídeo bem curto, mas eu espero que seja valoroso para vocês e a gente se vê nos próximos cursos aqui da Fundação Podemos.